Como vocês estão, gente? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Oi, Carol, tudo bem? Que legal que você tá aqui, amada. Gente, eu espero muito ajudar vocês hoje, tá? A gente vai falar bastante sobre o último vídeo que a gente postou sobre precificação. Eu comentei aqui no grupo dos alunos, né? Que é um tema que tá super abordado. E várias pessoas me perguntam em particular, até os que não são alunos, colegas, me pedindo conselho de como sair com tudo isso e tudo mais, né? E aqui estamos nós na live. Ah, eu tenho uma novidade para vocês. A live tá sendo um sucesso, tão sucesso, que a partir de semana que vem nós faremos as lives todas as terças e quintas. É um compromisso meu com vocês, porque surgiram mais temas das procuras que vocês estão fazendo, estão solicitando, e aí surgiu mais tema. Agora eu quero pedir um mega favor. Vamos mandar um aviãozinho aqui para umas 20 pessoas, 10 pessoas que estejam aí com vocês no direct, só pra gente chamar mais pessoas e essa informação passar para muita gente que pode ajudar, que pode mudar a vida, que isso vai servir de uma experiência bem bacana. Tô eu aqui convidando, tá? Queria ver se vocês também me dão essa força pra gente ter aí o máximo de pessoas pra ajudar. Bora lá, então. Eu sempre começo fazendo a live com vocês e fazendo um overview, né? A gente fez toda uma caminhada, né, com encantamento, falando sobre a jornada, falando sobre tudo que a gente gostaria que fosse compreendido por vocês, né? Espero que vocês vocês têm alguma dúvida sobre essa parte de encantamento, sobre jornada? Ó, Boninho, se você quiser falar comigo, você escreve, tá? Porque eu fico confusa. Aquela luz ali tá refletindo também. Qual luz? Tá. Ele fica aqui de... eu prefiro mais escuro. Eu não sei, o que vocês acham? Tá muito escuro o fundo ou eu devo mudar? Me digam aí, tá? Tá. Tem alguma dúvida? Oi, Ju. Oi, Kelly. Sobre encantamento? E se vocês quiserem, eu vou fazer... Na verdade, eu vou fazer um overviewzinho, sabe? Sobre toda essa questão de como é essa jornada do encantamento. Ele vem aqui, ele se sente super à vontade, a receptividade da minha equipe. Tem eu também falando lindamente sobre todas as qualidades do nosso escritório, todas as possibilidades de que isso seja uma experiência diferenciada e encantadora, e em cima disso a gente acaba chegando no momento em que esse cliente chega na sua mesa e nessa hora, oi Thay, tudo bem? Oi Maju. E nessa hora há uma necessidade de você ser efetiva, né? Se você ser direcionada. E esse direcionado vai fazer com que você tenha aí a maior assertividade de que nessa reunião ele tenha certeza de que você é a profissional que ele precisa, tá bom? Então nesse momento é importante que você tenha dado a experiência e ele tenha toda a clareza de por que ele chegou no seu escritório. Gente, a gente tem que lembrar, né, daquela questão de... Ai, amor, eu queria que você falasse não só finanças, eu queria que você colocasse ali precificação, a gente vai falar também de negociação, que eu acho bem legal. Então, já vamos deixar esse comentário fixo, ó. Negociação, finanças, acho bem legal, todo mundo sabe. Então tá, e a gente tava falando que esse cliente, ele chega, tá no teu escritório e tem esse momento, né? Esse momento que ele vai estar na sua mesa. E nessa hora que ele está na sua mesa, você tem que aproveitar e tirar todas as dúvidas que esse cliente tem. Todas
todas as dúvidas. E aí você acaba tendo uma prática que eu percebo que alguns clientes vêm aqui e eu preciso dizer para vocês, meus colegas, meus chucos, o óbvio não é óbvio. Eu sempre falo isso nos meus cursos. É importante vocês saberem que o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. E principalmente no que tange esse outro não ser da nossa área, tá bom? Ou seja, ele não sendo da nossa área, ele não entende a nossa linguagem técnica, ele não entende o passo a passo do decorrer de um projeto, ele não entende que o motivo dos prazos que você implica, porque o cliente ele sempre acha que assim, né? Ele nos contratou, amanhã vai estar pronto. Não. Que é esse amanhã para ele? Aí você tem que mostrar que esse amanhã está relacionado a... não acontece porque você tem um fluxo de projetos, você tem uma qualidade, você tem uma demanda, existem reuniões de repasse com a tua equipe, existe reunião de revisor com o gestor, então tudo isso é importante. Como que esse cliente fica sabendo? Gente, essa semana uma aluna minha me ligou, 2 alunas, achei muito interessante. 2 alunas me ligaram e falaram assim, cases diferentes. Eu preciso pedir desculpa, tá? Aqui no andar de cima do meu prédio tá tendo uma obrinha. E aí, de vez em quando vai ter um toque-toque, tá, gente? Me perdoem. Se estiver incomodando muito, vocês me falam, eu tento ir pra outro lugar, tá? Ou Boninho vai lá pedir um pause, né, pra ele, muito carinhosamente. Essas 2 alunas me ligaram e falaram assim, cases separados. Uma me ligou falando, Carol, pelo amor de Deus, o meu cliente é chato, não para de me incomodar, ele acha que ele pode me mandar mensagem de manhã, de tarde, de noite, tá fugindo totalmente do escopo do que foi combinado, mas eu não sei como falar isso pro cliente. Quando ela falou assim, tá fugindo totalmente do escopo, na hora me veio assim, linkou, né? Será que ela cobrou bem por esse projeto? Primeiro, né? A gente também tudo tem que ter um faz-me rir, né? E esse faz-me rir é a gente ser bem remunerado, que é uma peça fundamental de toda a profissão. Você se sentir bem remunerado e satisfeito com o seu trabalho, porque ninguém vai trabalhar de graça, certo? Então a gente precisa ter essa segurança sim. Aí, nessa questão que a minha aluna me mandou, ela já de cara falou, eu não cobrei bem e eu acho que eu não deixei as coisas bem claras. Eu já sabia, ela nem precisava ter me dito, eu já tinha certeza disso. Aí eu falei, olha, Tchuca, eu acho que você deve chamar esse cliente para uma reunião extremamente transparente. Aquela clareza que você não teve nessa reunião que eu vou explicar para vocês hoje, que é a reunião de negociação e finanças, é fundamental que você tenha. Por quê? Porque amanhã o seu cliente está imaginando uma situação que não é responsabilidade sua, não compete a você. Então tem que ser muito claro. E essa reunião, quando você fala com o cliente, ela é leve, ela é transparente, ela é educada, ela é elegante. Aqui não tem assim, colocar expressão, arma na cabeça de cliente e falar, ó, meu escritório, minhas regras e pronto. Não, eu faço uma prática de sim, meu escritório, minhas regras, mas eu deixo bem claro pro meu cliente o porquê que eu tenho essas regras. E eu já vou dizer para vocês aqui como dica e um segredo da Carol Boaventura. As minhas regras me geram a segurança do meu padrão e ninguém, absolutamente ninguém, nem meu sócio digníssimo Boninho, que tá aqui do meu lado, me tira do foco do meu padrão. Eu sou muito focada naquilo que eu quero, qual é o meu padrão, qual é a minha qualidade. Então não é o cliente, não é o liderado, não é o sócio. O padrão é a alma da empresa. E esse padrão ele deve ser seguido à risca. E a partir do momento que você cria exceções, você vai criando rachaduras nesse padrão. E aí sua empresa acaba sofrendo com isso. No outro exemplo, uma aluna minha veio dizer que ela não tinha cobrado bem e que ele não tinha o entendimento de que ele deveria pagar pelas visitas. Na hora eu pensei, não falou na reunião de negociação e fechamento de contrato.
Porque este é o momento de você ser extremamente transparente com esse cliente. Deixa ele bem ciente de que o seu escritório está aqui pronto para atender você, mas que existem algumas regras a serem seguidas e que essas regras sempre serão para o benefício do teu projeto. Gente, os padrões que eu crio do escritório da Carol Boaventura não é porque eu sou chata, porque eu sou exigente, porque eu sou mimada ou porque eu tenho toque de organização. O padrão que eu crio do escritório da Carol Boaventura é para puro benefício e honra dos meus clientes. Eles têm toda a certeza de que aqui dentro do escritório da Carol Boaventura a gente tem um padrão. E esse padrão é atendido, sabe como? Faça chuva, faça sol. Tá aqui, Boninho, responde pra mim. Nós, nesse momento de quarentena e isolamento social, atrasamos algum projeto? Não. Nenhum. A nossa equipe tava trabalhando com a gente aqui no escritório? Não. Não, no começo não. Foram quantos dias eles em casa? Rapaz, foi mais de 30. Foram mais de 30 dias. Nós não tivemos nenhum atraso de projeto no nosso escritório. Por quê? Porque eu acredito que mesmo que a gente esteja vivendo esse momento de isolamento social, quando você assinou o contrato com o cliente, não tinha nada disso. Quando você recebeu o dinheiro desse cliente, você se comprometeu com o sonho e a realização do projeto dele, você tinha que ter... assinou um compromisso ali, verbal, contratual. Então isso há uma necessidade de você honrar sim, tá bom? Então, quando a gente fala de negociação, a primeira dica que eu diria é assim: chegamos ao momento em que você vai falar o passo a passo de qual é a sua responsabilidade ao longo deste projeto, tá bom? E é importante também que na hora que você vai apresentar a proposta de valores, né? Gente, ninguém gosta de falar de valores. Eu vou ser até bem sincera com vocês. Eu vou falar aqui uma coisa que meu editor aí vai brigar comigo, eu acho. Mas olha só, não teve na história das minhas lives, a live não, dos meus conteúdos, o que foi menos assistido foi preço. Contrato. Desculpa, valor, contrato. Por quê? Eu sei te dizer, e aí eu quero que vocês façam essa pergunta. Gente, nós temos uma tendência de autossabotagem quando a gente sabe que a gente não tá indo bem nas finanças. Eu também não quero entender. Ai, para. Vou passar meu cartão de crédito, depois eu me viro pra pagar. Ou, ai, meu Deus, eu não entendo mesmo das minhas finanças. Gente, quem nunca? Fala aí pra mim. Eu quero que vocês me falem se eu tô errada, por favor. Manda carinha aí pra mim. Quem nunca, assim, sabe? Aquela questão de você não querer encarar. E eu percebi que eu fiz um conteúdo riquíssimo e foram poucas as pessoas que... Não, a gente teve bastante visualização, mas não tanto quanto, por exemplo, quais os protocolos de atendimento da Carol Boaventura. E aí vem aquela questão, né, que nós temos ali essa dificuldade de falar de valores. Nós temos a dificuldade de nos prestigiar quanto à nossa remuneração. Nós temos a dificuldade de nos afirmar que a gente merece, que é o resultado concreto de todo o nosso estudo, de todo o nosso empenho, e que sim, eu posso colocar o valor que eu dediquei à minha faculdade, eu dediquei às minhas madrugadas, aos meus cursos, aos momentos em que eu estava fazendo pesquisa nas redes sociais, e isso sim me faz uma profissional diferenciada. Então, gente, é extremamente importante, a primeira coisa, quando a gente fala sobre finanças e negociação, você encarar. Pega no chifre do boi, sabe? Pelo amor de Deus, encara essas finanças. Vamos parar de se iludir, tá? Se eu não tô bem financeiramente, não significa que, meu Deus, eu vou ter que fechar minha empresa, eu vou quebrar, alguma coisa do gênero. Não, mas eu preciso tirar debaixo do tapete e criar estratégias, ferramentas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Não é um bicho de 7 cabeças.
eu não sou a pessoa entendida em teorema de Pitágoras e que uma calculadora ambulante, não. Eu procuro ferramentas que eu acho que são extremamente didáticas para mim, que me dão o resultado que eu preciso e que isso faz uma diferença. A primeira ferramenta que eu já vou indicar para vocês é o QuickBooks, tá bom? O Quick, se eu não me engano, eu pago R$ 7,90 por mês. É uma ferramenta que eu consigo interligar tanto no meu desktop quanto no meu celular. E ele faz o lançamento, eu tenho que lançar, obviamente, mas com todos os meus fluxos de caixa, da onde chegou esse dinheiro, da onde saiu esse dinheiro, para onde foi, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, tá? Eu acho muito legal. E uma ferramentinha que o Quix te dá é que mensalmente você clica lá em recebimentos e você já tem uma prévia do que você vai receber em junho, por exemplo, em julho, em agosto, em setembro, porque é importante você ter essa ciência para, pelo amor de Deus, né? Não vai me inventar uma plástica no mês que você não tem nada, não vai me inventar uma viagem para a Europa no mês que você não tá legal, não vai inventar fazer casa-cor se você não tem. Ó, peraí só um pouquinho que eu vou digitar para vocês o nome do aplicativo. Quix. O Quix devia patrocinar a gente, né? Tanto que a gente fala desse Quix. QuickBooks. Ó, pessoal Tá. do QuickBooks. Outra coisa também, que eu acho que, ó, falta de segurança de muitos, isso mesmo, falei o nome do programa. É falta de segurança mesmo, e eu acho que a gente tem que mudar. Oi, Fred de Porto Alegre, tudo bem? Que legal você aqui, ó, um beijo, Lely, Kelly, entrou um monte de gente, nem deu tempo de eu cumprimentar. Ju, tudo bom, amada? E aí a gente chega no momento em que a gente tem que ser claro, transparente. Falei muito agora sobre essa transparência, né? É importante vocês terem ciência que essa transparência se dá numa conversa muito leve. Gente, eu vou insistir em dizer para vocês, tá? Que é importante vocês terem ali se colocar, a empatia de se colocar no lugar do próximo, tá? No sentido de que essa pessoa, ela tá prestes a realizar um sonho, que muitas das vezes ela não entende o que é construir, ela não entende ela não sabe as dificuldades, as questões de mão de obra e tudo mais que ela vai passar, e nisso é importante ela saber, através de uma profissional, que ela tá segura, que ela tá tranquila, que ela tá bem, que ela ache que ela tenha certeza de que aqui ela tem um suporte, uma tranquilidade, né, em relação a tudo isso. E esse suporte, essa tranquilidade, você também fala num outro quesito que eu acho bem bacana, que é assim: lembra pra ele aquilo que você não faz. O que é isso, Carol? Gente, é complicado, tá? No contrato. Mas muitas das vezes, a gente teve já um cliente que perguntou assim: tá bom, você que vai fazer nossa placa de obra e vai fixar a placa de obra no tatamezinho, sabe? Tapume. Tapume, desculpa. Gente, eu sempre falo essa palavra errada. Você tá olha aí, o meu Boninho não tá me ajudando, gente. Tô aqui chamando a atenção dele. Ó, seguinte. Teve cliente que virou pra mim e falou assim, que se a gente não colocava a placa de obra no tapume. Eu falei, gente, não é possível. Foi a partir daí que eu descobri que o óbvio não é óbvio. Não há essa clareza. E aí é importante você lembrar do que você não faz. Mas, Carol, que redundante isso. Sim, é redundante. Mas lembra que eu falei no início da live que ele chega aqui e ele chega não tendo a menor noção do que aonde ele está lidando, o que tem a aguardar na vida dele, a esperar, quais são os momentos em que ele vai viver tudo isso?
Então é muito importante que você dê essa segurança. E quando eu falo óbvio, não é óbvio, é porque essa pessoa não é da área, essa pessoa ela não sabe as linguagens técnicas, ela não sabe o passo a passo que nós temos de cabeça. E isso é importante para um melhor discernimento e clareza. Mas, Carol, por que o meu cliente deve ter clareza? Muitas das vezes o nosso cliente vai vir sozinho, lembra? Ele não vai vir com o esposo, ele não vai vir com a esposa. Se ele não tiver clareza nessa reunião de start de negociação, vai ter um telefone sem fio. Ele vai chegar na casa dele, vai falar para o esposo ou para a esposa uma explicação errônea. E quando ele faz essa explicação errônea, é o seu tiro no pé. É o momento em que você perdeu o cliente. Por quê? Porque nessa explicação, pode ser que o marido já de cara e fala, não quero ser profissional não, precisa nem voltar. Só porque ela entendeu errado, passou para o esposo errado e você perdeu a chance de fazer mais um projeto. Lembra para eles aquela vez que o irmão do cliente falou assim, esse povo tá louco. Lembra? Nós tivemos um cliente que esse cliente virou e falou assim, nossa, esse escritório tá louco, nem tá tudo isso. E era um cliente que eu sempre costumo, eu faço a pergunta, quanto você acha que custa um sofá? Eu já escutei que um sofá custa R$1.000, R$2.000. Eu falei, talvez você consiga, nem de R$1.000 você vai achar nas Casas Bahia. Porque as pessoas não têm a menor noção do quanto custa, entende? Então você imagina o que espera ela nesse momento de obra, nesse momento de construção e de todas as coisas que ele precisa vivenciar. Então isso é bem, bem, bem delicado, tá? Lembrar também sobre as revisões. Me perguntaram muito. Gente, e aí? Quantas revisões vocês dão? Fala pra mim. Ali ó, um sofá 7.000, de 10 a 20.000. Senhor, exatamente isso. Tamara dizendo, legal. Que bom que vocês estão gostando, gente. Quero saber, e aí, quantas revisões vocês falam para esse cliente que ele tem direito? Ad eterno? 1, 2, 3? Gente, bota limite nessas revisões. O número de revisões está totalmente linkada à quantidade de tempo que o teu escritório vai gastar, tá? Na tua produção. E nisso... você pode não estar fazendo um projeto celery, você pode estar perdendo dinheiro e por causa de ajuste de gestão. Então aqui no meu escritório, o cliente ele tem direito a 2 revisões por etapa, tá bom? É claro que para que eu tenha a assertividade nessas 2 revisões, eu tenho que estar muito aberta e muito bem comunicado com esse cliente para que eu entenda o escopo, eu entenda o briefing e não saia aí metralhadora na mão de macaco fazendo projeto que não tem nada a ver com o meu cliente. Eu tenho que ser direta e eficaz, tá? Então, para que eu faça isso, existe aí a necessidade de você mapear e entender muito bem esse cliente, tá bom? Depois a gente tem que apresenta um infográfico para esse cliente. E esse infográfico, ele pode, de alguma forma, trazer clareza para o cliente, principalmente quando ele vai levar esse infográfico para o esposo ou para a esposa. Você se lembra? A gente fez um passo a passo, tá? Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Quantas revisões? Isso, 2 revisões. O projeto deve ser passo a passo, sem pular uma fase que seja, né? Cirúrgica, não entendi muito bem o comentário. Me ajuda aí, amor, com os comentários, por favor. Você é certeiro. Legal, legal. E aí, quando a gente fala do infográfico, a gente percebe que ele entende muitas coisas através de poucas palavras e bem direcionadas das etapas do seu escritório. Se quiser colocar figuras no infográfico até para ficar uma linguagem não verbal mais fácil de entender, também é válido, porque aí a pessoa vai levar essa proposta e vai conseguir apresentar com mais facilidade.
Ah, legal. Outra coisa também, quando chega no momento de você falar de valor, e agora sim a gente entra no nosso tema de live, é importante que você tenha, tá, uma noção de que para você chegar no seu valor, você precisa fazer uma tarefinha. E eu vou explicar o que é essa tarefinha. Essa tarefinha, ela vai pedir para que você vai ter a necessidade de mapear duas despesas do teu escritório, que se chamam custos fixos e custos variáveis. O que é isso, Carol? Meu custo fixo, meu aluguel, meu celular, minha gasolina, meu prolabore, salário da minha equipe, meu condomínio, minha luz, isso é custo fixo. Mas e se no mercado estiverem falando para mim que está sendo cobrado X reais lá, um projeto arquitetônico é X reais o metro quadrado, o que eu faço? Primeiro que eu acho que você não tem que cobrar por metro quadrado, você tem que fazer uma análise do teu valor através do seu custo fixo versus o tempo desprendido para esse projeto, que eu vou falar logo mais, tá? Tá, existe uma prática no nosso mercado que o projeto, o metro quadrado já tá meio que taxado? Existe sim. Como existe também em escritórios de advocacia, como existe em consultórios odontológicos, com certeza existe. É mais fácil? Sim, é mais fácil, mas não é o correto. E eu não tô aqui para mentir para vocês, Tchuca. Eu tô aqui para indicar a vocês a forma mais certa de se fazer finanças e que, para mim, eu tenho resultados extremamente positivos, tá? No meu escritório, a minha curva de crescimento está 100% crescente. Nós crescemos nos últimos 60 dias, vamos falar nos últimos 160 dias que já começou essa pandemia. Quando foi? Foi 23 de março, né, que a gente se isolou. De 23 de março, nos últimos 60 dias, a gente teve um crescimento de uns 50%. Olha o outro falando. 50% no nosso escritório, nos últimos 60 dias. Carol, como que você conseguiu isso? Eu acho que não é uma fórmula mágica, eu acho que está muito linkado também ao momento em que a gente está vivendo. E eu deixei muito claro, muito seguro para os meus clientes nas redes sociais que eu estava trabalhando sim, que eu estava mantendo o meu padrão sim, e mostrando a minha qualidade. Então eu acho que essa junção de tudo faz com que a gente tenha resultados. E graças a Deus eu estou colhendo esses resultados. Teve clientes que eu nunca ouvi pessoalmente, estou atendendo por videoconferência, estou fechando projetos com clientes de outras cidades, mas para fazerem projetos aqui com videoconferência. E eu não estou deixando a desejar por o projeto, pela apresentação do encantamento dos 5 sentidos, porque ele não está vivendo isso, não fez falta na negociação com o cliente. Não fez falta também a minha presença, aquela questão mesmo física, porque tudo isso está resultando em outras alternativas que o escritório está correndo atrás, que literalmente a gente tem que andar conforme o mercado está andando, mas não necessariamente fazer tudo que o mercado está pedindo. Eu não faço tudo que eu vejo que os meus colegas fazem. Eu não faço tudo que eu vejo que um profissional de outra cidade faz. Eu tenho que ter o entendimento daquilo que está relacionado à minha realidade, aos meus clientes, aos meus liderados, o meu mercado, a minha cidade. Então, tudo isso tem diferença, tá? Então, voltando. Quando você descobre seus custos fixos e seus custos variáveis, você consegue já ter uma boa noção, tá? E aí é uma formulazinha muito simples. Para quem não gosta de matemática, não tem segredo nenhum. Pega os seus últimos 90 dias e você vai descobrir facilmente. Como eu falei,
Pega todos os seus custos fixos, que é tudo que você paga mensalmente, anualmente. Pega todos os seus custos variáveis, que são as despesas que variam ao longo dos meses e que não são recorrentes, versus, tá, as horas de projetos empreendidas naquele contrato, naquele projeto, tá? Sim, vou gravar, vai ficar gravado, vai ficar no meu feed, tá bom? Vão falando aí, gente, vão mandando as perguntas, quero saber se vocês estão gostando. E eu acho que essa questão de preço, vamos desmistificar. Façam as perguntas, a gente não vai falar aqui de valores de mercado, mas o que tá doendo hoje aí no teu escritório? Qual que é a tua dúvida? Onde que o teu cliente, onde que você tá vendo que você não está ganhando dinheiro? Pode perguntar, que hoje a live é para isso. Fala sobre aquela questão que quando a gente tá na reunião aqui com o cliente, você explica sobre a equipe que está lá. Eu faço toda a valorização do meu escritório, eu falo sobre toda a qualidade da minha equipe, eu não tenho training, eu só tenho profissionais formados, extremamente gabaritados, passam por um processo seletivo, por uma entrevista. Eu analiso o perfil para estar dentro do meu escritório também. Explica para eles como que você fala para o cliente quando você fala assim, enquanto nós estamos aqui. E aí eu também digo que quando eu estou aqui na reunião com ele, meu escritório está ali do lado trabalhando, e que tudo isso gera, né, uma movimentação, e a gente não tem, né, obviamente, a perda de tempo e de ritmo, né, linearidade do projeto, né, em termos de produção, que isso é muito importante, tá? E aí, quando você fala, como é que eu vou fazer para eu descobrir as horas que eu me dedico a esse projeto? Tá bom. Gente, eu acredito que todo mundo tem um pouco de experiência. No mínimo, com o projeto que você fez com seu TFG, certo? Quantas horas você ficou dedicada a fazer? Eu não sou muito entendida dos TFGs de arquitetura, mas pelo que eu acompanhei você, é hospital... Que é? São vários projetos. São vários, né? Mas mercado, né? Você fez mercado. Meu TFG foi. Isso. E aí é importante você ter uma noção de quanto tempo você se desprende para isso. E esse desprender, ele tem que ser anotado, ele tem que ser calculado. Quanto tempo eu levo para fazer uma entrevista com o cliente? Quanto tempo eu levo para fazer um estudo de layout? Quanto tempo que eu levo para fazer uma pesquisa e partir para o meu estudo de conceito, em que eu vou fazer o render de todos os ambientes e empregar todos os materiais e texturas. Quanto tempo que eu levo para fazer o executivo desse projeto? E depois proporcionar a correr atrás dos orçamentos. Vocês têm essa noção. E se vocês não têm essa noção, anota outra dica que eu vou falar para vocês. Amanhã, primeira coisa que vocês vão fazer quando chegar no escritório de vocês, reunir a equipe de vocês na mesa de reunião, com um bom café da manhã e falar: 0 de expediente hoje. Nós precisamos mapear o nosso escritório. Pega 3 cases de projetos de tamanhos diferenciados, coloca numa folha sulfite os nomes dos clientes, os metros quadrados e as etapas que você se comprometeu a fazer em contrato. E você simula as horas. Depois você vai ter um comparativo, tá bom? Uma dica é buscar nas conversas com o cliente quando foi entregue cada etapa. E aí você vai ter um balizador. É verdade. Eu fechei o contrato nesse dia aqui, ó. Tá lá no WhatsApp. Entreguei a primeira ideia em tal dia. Sim. Então você vai ter uma noção. E pelo amor de Deus, né? Ele tá dando exemplo que você vai ter essa informação no WhatsApp. Mas você vai ter essa informação aonde? Pelo amor de Deus, fala pra mim, quem é meu aluno, tá me assistindo. Aonde é que vocês deixam a informação do diário do cliente? Começa com T. Alguém escreve, por favor, alguém escreve. Que Começa aplicativo... com T, termina com O. Que aplicativo que a gente usa para fazer todo o diário e mapeamento desse cliente? Vai, continua. Meu Deus, eles não vão escrever. Deixar todo mundo de castigo hoje. É um software que usa na internet. Obrigada, Tchuca. Isso mesmo, não tem nada que olhar no WhatsApp, pelo amor de Deus. Vai que você não salva a conversa do WhatsApp. E aí, tá perdida. Como que você vai lembrar? O dia que você fechou o contrato, o dia que você mandou
que você fez a entrevista, que dia que você fez o primeiro estudo de layout com ele veio, se teve reunião de repasse, não teve. Então, isso é extremamente importante. O Trello tá ali para te ajudar. Porque, ó, lembra que é Trello e Toggle, certo? Ah, mas eu só uso o Toggle. Não, mas espera lá. Para você ter as informações necessárias do Toggle, o Toggle ele marca... Tudo bem, ele marca também a atividade, né? Mas é importante que você tenha ali o diário, né? Já aproveita e manda todo mundo acessar o vídeo no YouTube do Trello. Ah, é. Coloca aí, Trello Arquiteto, Trello Arquitetura, que vai estar lá o nosso vídeo. O Vitor fez um videozinho no Trello muito legal e que é bem autoexplicativo. Eu acho isso no YouTube, eu acho isso bem bacana para vocês. Ó, a Patrícia, designer, quando ele senta em sua mesa e você está falando sobre contrato, o valor já está nele. Sim, porque quando coloco o cliente já vai direto olhar para o valor, ele nem presta atenção no resto. Ai, excelente pergunta, Patrícia, te amo. Olha só, antes de eu ler a proposta, antes de mostrar o valor, antes de eu mostrar o valor, eu vou explicar a qualidade do meu trabalho, o valor que agrega a ele, toda a segurança da minha entrega e depois eu vou ler com ele o meu contrato. Eu não entrego e ele já vai lá para a parte de valores, não. Você vai explicar. Eu vou explicar página por página. Sabe naquele momento que eu falei para vocês, o que eu não faço é uma cláusula no meu contrato. Serviços não incluídos está escrito desse jeito, cláusula, acho que é a cláusula terceira, serviços não incluídos. E aí eu falo tudo, que eu não fixo placa de obra, eu não elaboro placa de obra, eu não sou gráfica print. Eles queriam que eu fosse gráfica print, entende? Então tudo isso, que inclusive um beijo pro meu amigão da Almidiana, para fazer tudo lá na gráfica print também, com eles. E aí fica claro para esse cliente. Eu acho engraçado, assim, que quando chega, tá, Patrícia? Quando chega na página de valores, eu meio que coloco o antebraço, assim, sabe? O cotovelo meio que em cima. Ele não vê logo direto ali naquela página, entendeu? Eu procuro explicar aí que na hora que eu falo assim, ó, eu fiz essa proposta, eu acho isso também bem legal. A gente nunca sabe se a pessoa ela tem pavor de parcelas ou não, né? Tem pessoas que odeiam parcelar, elas preferem fazer o pagamento à vista, no máximo em 2. Mas eu acho que existiu em algum momento desde a crise de 2017 uma necessidade de você fazer um parcelamento maior. E esse parcelamento você consegue diluir, né, no valor do contrato e esses clientes se sentem um pouco mais seguros. É claro que eu sempre peço uma entrada, eu acho que isso é extremamente importante, pedir uma entrada. E que essa entrada, ela corresponda no mínimo 40% do teu trabalho, tá? Para que você tenha aí esse arranque de cavalo paraguaio, sabe? Dê aquela direcionada boa em relação ao projeto. As outras parcelas, você pode deixá-la à vontade, como por exemplo, as minhas últimas parcelas, eu estou fazendo em até 10 vezes, tá? Com essa entrada que eu acabei de comentar com vocês. E muitas das vezes eu vejo que o cliente vira e fala... E nessa hora, quando eu tô falando, eu falei, olha, Tchuco, eu sinceramente, eu coloco aqui 10 vezes, mas desculpa se eu fui inoportuno ou não, né? Eu nem te consultei. Então eu estou aberta a uma contraproposta. Se você não gosta de parcelas, a gente vê o que a gente pode fazer aqui. Se esse valor das parcelas estão legais, a gente pode fazer balões e tudo mais. E a conversa flui. Fica legal, fica agradável, porque você não tá falando de preço, tá engessado, sabe? Tipo, o valor do McDonald's é esse, pronto, acabou, vai embora. Dá aquela dica sobre aquela ancoragem de preço baseado no que ele quer construir. Que ele chegou aqui, ele já falou quanto ele quer construir. Ah, tá. Quanto ele vai gastar para construir? Quanto ele vai gastar no projeto estrutural? Quantos por cento é o arquitetônico? Nós temos uma tabelinha que a gente fez aqui, tá?
e que a gente usa de exemplo para simular metro quadrado baseado em valor construtivo de Cuiabá. Se perguntar de Várzea Grande eu já não sei, tá? Então, de Cuiabá. Em cima disso, fala-se de uma estimativa, como por exemplo, metro construtivo em Cuiabá, R$3.000. Você está fazendo uma casa de 300 metros quadrados, projeto arquitetônico, né, arquitetura interior, não, um projeto de 300 metros quadrados. 300 vezes 3.000 vai ficar R$900.000 para construir. Gente, quando essa pessoa vê R$900.000, eu pego uma calculadora, tá? Muitos viram e falam assim, legal, era mais ou menos isso que eu imaginava. E outros viram e falam, meu Deus, eu não sabia que era tão caro. E é nesse cliente, meu Deus, eu não sabia que era tão caro. Quando ele fala isso, você tem que dar uma atenção redobrada, porque ele não tem a menor noção para onde ele está indo e o que ele pode vir a passar com esse momento de construção, tá bom? E é normal, gente, aquilo que eu falei no início, cada um na sua especialidade, cada um no seu mercado. Eu acho muito legal e muito transparente quando o cliente vira e fala assim, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso. Aí eu venho, sabe, com aquele sentimento mesmo de professora, de falar, olha, é baseado nisso, que chegamos a esse valor, mas pode ser diferenciado se nós modificarmos isso, e a pessoa tem um norte. Gente, é muito triste quando eu pego clientes que viveram experiências frustrantes, em que eles chegam aqui na minha mesa e choram, tá? Eles choram, dizendo que não foi falado para ele com toda a clareza onde ele investiria o sonho dele, tá? E isso é uma coisa. Se eles ter um norte, avisa para eles para procurar o custo unitário básico na internet para nossa região Centro-Oeste, já tem lá um norte de quanto a pessoa vai gastar. Ó, Vitor tá falando que é para vocês procurarem isso aqui, ó, gente, da nossa cidade, tá? Para que vocês tenham uma noção, e isso é importante, vocês abrem o site e já conversam com o cliente. Mas o mais correto é a gente saber... Eu gosto... Contatar os parceiros. Eu gosto mesmo de ligar para 3 construtores, os principais daqui de Cuiabá, e perguntar para eles quanto tá sendo as últimas casas que eles estão construindo, como se compreende valor construtivo, tempo de entrega de obra, e todas as negociações e informações pertinentes ao nosso mercado, tá, gente? Pelo amor de Deus, se baseie no preço do mercado local, tá? E a Patrícia falou, é bem isso. Quando chega na página de valor, eles só ficam querendo olhar. É verdade. Choram mesmo, infelizmente, eles choram. Fazer as perguntas aqui agora? E peraí, só um pouquinho. E para saber, vamos fazer aqui um fechamento. E para saber quantas horas eu vou gastar nesse projeto, que eu dei a dica de amanhã você chegar com a sua equipe e descobrir esse exercício que eu falei. Para quem fez gestão na prática, esse exercício foi feito em sala de aula, é riquíssimo, cada turma tem um tempo diferente. Eu acho isso muito legal, cada cidade tem um tempo diferente também. É importante que vocês mapeiem o escritório de vocês, porque vocês vão descobrir 2 coisas, a boa e a ruim. A boa é que você é rápida. Se você é rápida, você tem que tomar uma decisão. Significa que eu posso trazer mais projetos? Significa que eu posso agregar mais mão de obra e que eu posso ter expansão, né, da minha empresa. E a ruim é que se você está muito morosa, você vai ter que ser mais rápida, mais eficiente, descobrir quem é o obstáculo que não está fazendo com que você seja eficaz e rápida, e cortar o mal pela raiz. E muitas das vezes isso compreende de uma posição sua como gestor. Não estou dizendo que amanhã tem que mandar a liderada embora, não.
liderado muitas das vezes não é eficaz e não é célere por culpa do gestor, tá, gente? Por culpa do gestor. Eu tenho visto muito isso. Os clientes não têm, os alunos, os profissionais não estão tendo clareza de direcionar a equipe. Vamos aqui as perguntas. Esse cliente sem noção de valores de obra, quando você apresenta a realidade, eles fecham na mesma reunião com a Carol ou vão para casa pensar? Tchuca, 50-50. Tem os que já estão preparados, já pesquisaram, já sentaram na mesa do marralo com amigos que construíram. O amigo falou mal da construção, do profissional, do construtor, que ele da loja tal que não é para comprar isso, então ele já tá bem ciente. E tem outros que realmente não tem a menor noção de onde ele irá se aventurar nos próximos 1 a 2 anos. E que pede gentilmente para pensar. E eu acho isso legal, tá? Porque se eu não fosse assim, vou falar por mim. Se hoje... No dia que eu e o Victor contratamos a XP Investimento para fazer investimentos que a gente queria. Investir na Bolsa de Valores. Nós tivemos uma reunião. Eles nos sabatinaram de perguntas. Era uma corretora de valores. Era uma corretora de valores. E aí, em cima disso, muitas das perguntas que ele nos fez, eu precisei chegar em casa e processar isso, porque é totalmente fora da minha área. Bolsa de valores, investimentos, não sei nada. E essas perguntas me fizeram pensar, inclusive até no quando eu gostaria de me aposentar. E quando eu me aposentasse, qual seria a renda que eu gostaria de viver, né, na idade que eu me aposentasse. Então, tudo isso foi muito oportuno para que eu pensasse nessas respostas e marcasse uma reunião para, olha, realmente eu quero te contratar, realmente tudo que você falou eu tenho entendimento e eu necessito do teu serviço. Tá? Então, esse exemplo que eu tô te dando da contratação de uma... como chama XP? Corretora de valores. Corretora de valores foi importante para nós. Explica para as meninas, igual quando vai fazer a plástica. Já sabe mais ou menos quanto que vai gastar. Sabe que aquele médico tal coisa, tal coisa. Então, olha ele falando, chega assim. Olha ele falando aqui da plástica. Tem um app que faz a simulação do Cube chamado Constru Office. Ah, legal, Natália, obrigada por compartilhar. Confia também nas dicas do empreiteiro local. Mas legal, eu acho lembrar local. Também do empreiteiro local. Eu acho isso bem, bem, bem oportuno. A Vera, muito bacana as orientações, importantíssimas você tem ensinado. Não se aprende no curso de arquitetura e urbanismo. Obrigada, Vera. Ai, fico super feliz. Bom, e aí... Pra finalizar, fazer esse arremate, porque a gente já tá acabando. Nossa, gente, cara, a live é tão gostosa, a gente conversa tanto. E eu me sinto assim no sofá com vocês, sabe? Eu quero realmente que a gente vai fazer agora nossos 2 encontros. Eu acho que é bem legal o seguinte, como saber quantas horas eu vou gastar no projeto? Aí você vai fazer a reunião amanhã com a sua equipe, lembra aí de você anotar. Você vai ver se a sua experiência conta, tá? Que é bem importante. Através da sua experiência, você fazer esse exercício com a sua equipe dos 3 últimos clientes, lembra? O Toggle, analisa o Toggle. Se você já usa o Toggle, também vai te dar essas informações. E o Trello, que também tem o registro. E a complexidade do projeto, tá, gente? Isso não falei antes, mas é importante. A complexidade do projeto, ela também determina o valor, né, que você vai cobrar por esse projeto, tá? A complexidade do projeto, muitas das vezes, assim, o cliente vai pedir para você o famoso desconto, que, pelo amor de Deus, não fala desconto, fala valor diferenciado, e você não passa seu preço. Se vocês viram eu falar preço aqui, não fale preço, o meu preço é tanto, não. O meu valor, o valor dos meus honorários é tanto. E aí, nesse momento, quando ele falar, né, dessa questão de diferença,
quando ele te pedir um valor diferenciado, você fala sobre o escopo, redução de escopo. Ou seja, você pode oferecer um valor diferenciado desde que você reduza o escopo, tá? Aí você fica à vontade. Por exemplo, a gente teve um cliente que falou, ó, não precisa cuidar da parte, não precisa fazer de interiores, queria reduzir valores, não precisa fazer 3D de lavanderia, né? Dispensa e depósito. Já é uma boa redução. Já é uma boa redução de metro quadrado. De escopo, que obviamente também resulta em metro quadrado ou de horas empregadas para fazer isso, e que você vai conseguir passar esse valor diferenciado. Agora Boninho quer fazer umas perguntas aqui, e aí eu vou responder para vocês e já vou me despedir. Por favor, façam as últimas perguntas. Carol, você disponibiliza o modelo do seu contrato? Olha, Tchoca, eu disponibilizaria com muito amor, mas a partir de agora que eu sou a mentora e fundadora do Gestão na Prática, os modelos de contrato e todos os modelos em que eu trato, o que eu uso diariamente no meu escritório, são disponibilizados para os meus alunos em curso, tá? Ou seja, todos eles, tudo que acontece dentro do meu escritório, tudo, gente, eu não tenho problema nenhum de falar, sabe, a marca da caneta que eu uso, aonde que eu fiz minha... Ai, gente, meu filtro caiu, peraí, pelo amor de Deus. Meu filtro cair numa hora dessa não dá. Tá, aonde que eu mando fazer minhas caixas de acrílico, eu falo tudo. Mas, para ser justo com os meus alunos, eu preciso disponibilizar somente para os meus alunos. Então, Tchuca, você me chama em particular. Próxima turma que tiver, se você for daqui de Cuiabá, eu te aviso, tá bom? E a gente também pode te entregar de outras formas. Tem uma mocinha que pediu uma dica para organização financeira de recém-formados. E aí eu também gostaria que você falasse para quem é recém-formado como que ele vai cobrar. O que ele precisa falar pro cliente dele, né? Já que o cliente dele quer contratar Gente, ele. Vamos ser sinceros, vamos ser justos. Quando eu montei meu escritório, eu não achava que seria viável na minha mente e nem no meu coração eu cobrar preço de mercado. Até porque o meu custo era bem menor, a minha experiência era bem menor, a minha segurança era bem menor. Então, eu acho que tudo isso está linkado ao momento em que você se encontra profissionalmente. Então, por exemplo, se hoje, no mercado, o metro quadrado custa R$10, é hipótese, tá, gente? Não custa. Se o metro quadrado custa R$10 e você é um recém-formado, eu não acho que dá para você cobrar R$10. Acho que você tem que cobrar um pouco a menos, fazer a sua carteira de clientes, subir o patamar da sua experiência, não é subir patamar de, ai meu Deus, já vou montar meu escritório, já vou para Milão e já vou comprar uma bolsa. Não. Você acha que é válido fazer alguma parceria? É válido você fazer cursos, é válido você ter experiências, fazer imersões, fazer gestão na prática, tá? E ter cada vez mais experiências ricas que te coloquem num patamar de mais conhecimento. Uma das propostas de gestão na prática é isso, né? Sim, o gestão na prática, ele veio para isso. Nunca me perguntaram, mas por que a Carol fez o gestão na prática? O que é isso? Gente, o gestão na prática nada mais é do que um compartilhamento de todas as informações, dos erros e acertos que eu tive em toda a minha vivência profissional, em que eu estou passando o caminho das pedras para vocês, porque não tem a necessidade de todo mundo errar. Né? Se fosse assim, tem tantos livros de autoajuda, tem tantos livros de temas diferenciados, tem tantos livros de cozinha, de culinária, de receitas. Então, assim, é realmente para passar isso para vocês. Que inclusive no dia 1º de julho, por favor, anotem aí na agenda de vocês. Não precisa anotar na agenda, já se cadastra no... Ai, gente.
Você se cadastra no link na minha bio aí pra minha aula 1º de julho, tá bom? Vamos já fazer isso. Ó, tá terminando. Olha aqui, façam gestão, tenho dúvidas. Tainara, fala mais sobre escopo. Simples assim, Tchuca. Se o seu cliente pediu para fazer um projeto de 100 metros quadrados e quer um valor diferenciado, faz ele reduzir o escopo. Faz, tipo, por exemplo, se ele quer sala, cozinha, quarto e lavabo, você vai tirar o lavabo do escopo. Ou então se ele e quer aí você arquitetura consegue... interiores, você faz arquitetura interiores de alguns ambientes e do outro só arquitetura. Assim, aí, no exemplo que eu te dei agora, tira o lavabo, já diminui o escopo. É como o Vitor também falou. Arquitetura e interiores ele quer. A arquitetura que você tem que fazer tudo, mas interiores você pode tirar os ambientes que são menos importantes, como uma lavanderia, uma despensa, isso diminui escopo. Então faz só ao diminuir escopo, ou seja, você diminui tempo gasto empreendido para esse projeto. E em cima disso você consegue dar o valor diferenciado a ele, entendeu? É assim que funciona. Façam gestão, já tenho uma próxima turma marcada. Eu tenho gestão select, se eu não me engano, eu não sei dizer se eu tenho uma vaga apenas, entre em contato comigo, tá bom? Vera, por isso que vocês estão sendo um sucesso, um beijo, Vera. Vamos aí te visitar, viu? Vitor já tá falando aqui pra mim. Tem que falar pra cantar fado. Vai ter que cantar fado pra nós, com certeza. Patrícia, fiz sugestão com a Carol, ela disponibiliza tudo mesmo. Até hoje ela ainda presta essa atenção especial ao grupo do GP. É verdade, né, Tchuca? Te amo, um beijo. GP com a Carol é top, vale a pena. Quero muito fazer o GP, queria fazer de novo, é tão incrível. Tchuca, eu tenho uma surpresa pra você. Assiste essa aula dia 1º, que eu acho que você vai adorar o que eu vou te falar na aula, tá? Tchuca linda, arrasando, obrigada. Tayane, então você entendeu, né? Qualquer coisa você me chama no particular. Gente, ora, pois. Ai, que graça. Gente, ó, muito obrigada. Muito obrigada por assistirem a live. Fiquem à vontade, essa live vai estar salva no feed, mandem no direct as perguntas que vocês estão, tá bom? E que a gente tenha aí um finalzinho de noite maravilhoso. Um beijo!